Estamos aqui em mais uma série de vídeos e essa semana vai ser a prata da casa. Vamos falar da evolução do marketing. E você deve estar se perguntando, Ana, para que falar da evolução do marketing? Porque por mais que o marketing avance, tem algumas empresas que ainda vivem em etapas lá atrás, anteriores. Vamos falar do marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e o 5.0. E você vai perceber durante a minha explicação que ainda tem empresas em alguma dessas fases, precisando dar aquela evoluída. E sempre vai estar presente os 4Ps, isso nunca muda. A diferença é que em cada etapa da evolução, um P vai estar mais adiante que o outro, vai ter mais protagonismo. Então vamos lá. Aqui no Marketing 1.0, né, o primeiro de todos, é onde começou o estudo, onde Philip Kotler fez a primeira análise sobre esse ambiente. Na verdade, ele pegou até a Revolução Industrial, entrando até ali o início da Era Moderna. Então, ele fez essa pesquisa e esse avanço, em que o produto era o centro das coisas. Naquela época não tinham tantas empresas, não tinha tanta concorrência, então não tinha aquela preocupação em fazer um branding, em fazer uma marca, em ter um nicho, em construir uma imagem da empresa. Era mais fazer o produto e tentar vender. Então a estratégia era investir no produto, no portfólio, para ter aquela produção em massa. Para essa produção em massa derrubar os preços e os preços serem o porta de entrada para o consumidor. Ou seja, eles não queriam muito saber se o consumidor queria produto A ou B. Eles acreditavam que o preço ia ditar essa preferência e também a qualidade do produto ou as vantagens que o produto oferecia. Só que eles acreditavam que tudo isso o consumidor ia chegar à conclusão. Ou seja, eles produziam e entregavam. Como tinha muita concorrência, tinha muitas áreas em que o produto que a pessoa oferecia só tinha aquele e não tinha outro. Então, ela acabava sendo obrigada a consumir ele. Então, digamos assim que a preocupação não era tão grande. E eles tinham só a preocupação em produzir em massa e anunciar em massa também. Tanto que até o final desse período, a TV e o rádio eram os carros-chefes nos anúncios. Eram eles que era a porta de entrada para impor o seu produto para o cliente. É sim, porque ele não... Vocês vão ver nas outras fases que esse ângulo muda, que as pessoas começam a produzir os produtos pensando no que o cliente quer. E aqui nesse caso era totalmente o contrário. Eles produziam produto no que eles queriam. Eles pensavam em toda a linha de montagem, como fazer o produto de forma rápida e fácil e massificada. Então, o centro era a produção. Como produzir e que produto seria bom para usar aquela linha de montagem. Tanto que Henry Ford falava, todo cliente tem direito a ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, era a imposição do produto. A falta de concorrência colaborou muito para isso. E também as pessoas eram um pouco ingênuas para as armas da publicidade. Então, qualquer truquezinho, elas caíam. Também não tinha órgão de fiscalização, as coisas corriam de forma bem solta. Tipo, ninguém fiscalizava, ninguém percebia que estava sendo, não vou dizer enganado, mas que estava sendo vítima de uma estratégia. Ninguém tinha essa noção. Então, isso colaborava para que as agências, que naquela época eram bem pequenas, e as agências aplicassem as suas estratégias no público ingênuo. Era como tirar pirulito da boca de criança. Basicamente isso. Então, essa é a moral do marketing 1.0. Era o produto no centro do universo sendo imposto para o público. E o público consumindo por falta de opção. Vamos relembrar um pouco o que eu falei no primeiro. Lá no primeiro, eu lembrei que o produto no Marketing 1.0 era o centro do universo. Ele era feito para entregar ao público.
como tinham poucos produtos, a concorrência era pequena, o público aceitava o que vinha. E como ele era ingênuo, ele acabava caindo no papo de qualquer publicidadezinha. Ou publicidade zona. Não vamos discriminar. E também eles não tinham senso crítico. Não é que não tinham senso crítico, eles não tinham acesso à informação. Então, o que vendiam para eles, eles acreditavam. Era muito fácil manobrar naquela época. Agora vamos fazer um corte para o marketing 2.0. No 2.0, a realidade mudou. Entramos na era da informação. Agora o consumidor não era e nem conseguia ser ingênuo, porque as informações estavam todas lá. Ele podia pesquisar preço, comparar produtos, ver vantagens e desvantagens. Alguns mais adiantados podiam até compartilhar suas opiniões. Então, isso acabou fazendo com que as empresas evoluam também e comecem a pensar em estratégias mais refinadas e sair daquele plano de botar o produto goela abaixo, mas sim pensar no que o consumidor precisa. Eles perceberam que dando ouvido às dores do consumidor se vende mais e a arrecadação é maior. Então, para facilitar o trabalho, eles criaram um processo de segmentação, criando público-alvo, aquele nosso queridinho de hoje em dia que a gente fala com tanto carinho. Eles fizeram a segmentação porque um grupo menor era mais fácil detectar as dores e suprir as dores de forma satisfatória. E também reduzia na publicidade. Em vez de anunciar para uma massa, gastando uma grana preta e atirando para todos os lados, ele, na verdade, só ia ter que fazer uma publicidade focada no seu grupo, gastando um pouco menos. Era uma coisa tipo atirador de elite. Ele escolhia o público, focava e se debruçava na solução para ele. Foi aí também que começou a estratégia de marketing, a pesquisa de marketing, porque os profissionais começaram a se debruçar sobre esse público, se perguntar qual é a dor dele, saber como resolver esse problema, pesquisar produtos viáveis para ele e, diante desse produto, entregar algo que eles desejavam. Então, isso mostrou uma evolução também na questão de branding, porque eles começaram a produzir marcas, a conceito de marca, porque isso era o solo fértil para justamente fazer a publicidade padronizada, porque eles tinham que ter uma imagem para o consumidor se identificar com ela. Ou seja, o consumidor era rei mesmo. Ele era o cara que determinava como é seu produto, como é sua marca, tudo era feito para agradar ele. Foi a primeira vez na história do marketing em que as empresas se preocuparam com a mente dos consumidores, com o que eles estão pensando e com a opinião deles. E vamos falar de marketing 3.0. A internet chegou. E com a internet, muita coisa mudou. Olha, até dá uma rimadazinha. Pois bem, lá no marketing 1.0, o foco era o produto. Até que no marketing 2.0, as empresas perceberam que tinha um consumidor e que esse consumidor tinha necessidades e que essas necessidades sendo supridas ganhavam a fidelidade dele. Então, começaram a olhar com mais carinho para esses consumidores. E isso evoluiu para o marketing 3.0, porque lá no 2.0 eles só viam o consumidor com uma necessidade. Mas no 3.0 eles perceberam que o consumidor tinha coração, tinha desejo, tinha ansiedades, tinha vontade, tinha sonhos. Ou seja, eles viram além do desejo, da necessidade, eles viram que ele tinha muito mais por trás, que ele tinha sonhos, ambições, valores. E aí as empresas começaram a pensar: que valores eu tenho para poder engajar? Ou seja, se a pessoa tem um valor, digamos assim, que ela se importa com a poluição da natureza, ela é uma pessoa social ou ecologicamente correta, ela vai se relacionar com empresas que têm um pensamento parecido, que sejam social e ecologicamente corretas. Então as empresas começaram a perceber isso, que tinham que ter um diferencial,
que tinham que entregar esse lado de valores alinhado com valores dos seus consumidores. Então tiveram que pensar com mais carinho na sua segmentação. O que será que aquele consumidor que está ali naquele nicho, naquele grupo, deseja, quer, sonha? E como podemos dar uma experiência para eles? E aí foi que começaram a pensar no tal da experiência, no tal da entrega, sabe? Aquela coisinha assim de entrega, experiência, aquele combo. Então eles começaram a pensar nisso. Mas não pensaram porque são bonzinhos, não. Tudo sempre tem algo por trás. É porque com a era da internet, os consumidores começaram a se expressar mais, criar conteúdo, criar resenhas, logo postar críticas sobre produtos. Então, eles estavam mais exigentes, já que eles, não gostando, podiam falar. E assim acabaram tornando as empresas refém das mídias sociais e das redes sociais que estavam surgindo ali no começo. Era a evolução delas, era o início delas. Era quando as pessoas iam por Orkut e reclamavam que tal serviço não tinha funcionado, que tal produto não tinha ido bem. Depois veio o Facebook, o MySpace. Então, tudo isso foi fazendo com que as empresas ficassem mais atentas à questão de qualidade, não só do produto, mas de qualidade de imagem vendida, do que ela queria, de fato, se importar. Vamos trazer um exemplo de hoje em dia. Agora, no BBB 21, muitas pessoas estão cobrando firmemente nas redes sociais sobre o posicionamento das empresas patrocinadoras do programa em relação a tudo que o programa vem pregando, vem colocando, como ódio, a segmentação racial, a discriminação, o cancelamento. Então, empresas como o CIA, como a Amistel, como Heineken e outros, né, que estão lá dentro, Avon, que estão lá dentro, estão sendo cobrados nas redes sociais, principalmente no Twitter, sobre um posicionamento em relação a tudo que está acontecendo lá. Tipo, oi, você vai querer continuar com a sua marca ligada a todas essas cenas horríveis e patéticas que estamos vendo? É basicamente isso. Então, as empresas agora se tornaram mais socialmente, digamos assim, conectadas, né? Mas não no sentido social de conexão, assim, de redes sociais, entendeu? De social, de causas sociais. De perceber que causas sociais estão se movendo e como isso está sendo trabalhado. Tanto que esse vídeo eu vou falando francamente sobre a diversidade. Muitas empresas estão migrando para a diversidade, pregando a diversidade, falando da diversidade por causa disso. Porque começaram a ver que as pessoas não se ligam mais a empresas que não têm o mesmo valor que ela. Então, o importante agora não é só mais suprir as dores, digamos assim, as necessidades, o que a pessoa precisa, mas também o que a pessoa acredita. Estamos no marketing 4.0, que é o que vivemos no momento, essa revolução tecnológica, que tudo está na palma da mão. E aí, vamos fazer uma regressão. O 1.0 era o P do produto. Aí, se formos ver, assim, o 2 e o 3.0 era o P do público. E agora é o P da praça e o P do preço. Como assim, Ana? 2 P's assim no mesmo lugar? Porque agora estamos na era do e-commerce, de tudo comprado em um clique. Da disputa de preços, porque agora a pessoa pode comparar os preços assim no estalar de dedos. Ela abre ali o seu Google Shopping e ele vai dando todos os preços. Então você vai ter que estar ligado no preço, na praça e na facilidade de entrega. Ou seja, o seu consumidor ele já não precisa mais ir à loja comprar. Ele compra tudo na ponta de um dedo. Compra pelo WhatsApp, compra pelo e-commerce, compra pela voz, compra num clique. O livro que antes você tinha que ir na livraria comprar e consumir, por isso que muitas livrarias estão até tendo que fechar. Agora você com seu tablet, seu celular, você abre uma Amazon, compra o livro e baixa. E começa a ler ali mesmo. Então, com isso, veio também a era do imediatismo. Tudo pode ser para agora. Tudo eu posso consumir agora. A era da impulsividade.
me deu vontade, eu comprei. Fui lá e só dei um clique. A oferta estava boa, não resisti, acabei comprando. Então as empresas puderam, algumas, se aproveitar dessa impulsividade da pessoa estando lá conectada, da pessoa estando lá naquele momento, botar o seu produto, botar a oferta, a pessoa com um clique compra, e também da facilidade. Mas aí veio o outro lado. Como a empresa trabalhar com um multicanal, com vários canais de venda, com várias fontes de venda? Fechar a empresa física ou deixar ela aberta? Fazer como Americanas, que a sua empresa física é quase um ponto de venda da loja online, para aqueles que não têm acesso à comunicação. Então, você vai ter que passar a confiança, no sentido de não mais só de valores, mas de provar que o seu comércio, o seu e-commerce, seu canal de vendas, ele é confiável. O produto vai chegar na casa do consumidor da melhor forma e no melhor prazo possível. E que ele não vai perder suas informações, que não vai sair por aí alguém usando seu cartão sem sua autorização. Então você agora tem que dar um passo a mais nessa relação de confiabilidade. Porque você vai estar entrando na casa das pessoas e oferecendo o produto direto na mão delas. Ou seja, ao abrir o celular, o notebook, ela vai estar ali, dentro da sua loja. Então, algumas empresas ainda estão se batendo, principalmente agora na pandemia, em que o físico, uma época, ficou sumido. Então, as pessoas tiveram que se jogar e abrir o caminho mesmo na unha, para conseguir ter esse espaço. É por isso que o marketing, ele deu nesse 4.0 uma guinada muito forte, por causa desse aspecto de muita coisa física migrou para online. E aí a estratégia de marketing ficou mais uma briga de foice, porque agora a concorrência é maior e todos têm uma equidade. Porque antigamente, quando a loja era física, tinha a questão de aquela loja é mais próxima da minha casa do que a outra. Aquela loja tem uma dificuldade de acesso, de estacionamento, essa daqui não. Agora não, tá todo mundo no mesmo páreo, na mesma rede, no mesmo nível, com a mesma acessibilidade. E aí, como se diferenciar e como chegar para o consumidor de uma forma que ele goste e que ele queira. Aí que vem a dificuldade de fazer esse processo de venda, essa chegada lá no seu consumidor. Então, o 4.0 eu digo que é o marketing mais desafiador, porque agora a arena é grande, todos têm a mesma capacidade de competir, assim, porque antes até o PDV fazia a diferença, agora o PDV é parecido. Todos têm acesso à mesma tecnologia, que é fazer um bom site de e-commerce. Então, as capacidades, as possibilidades são quase as mesmas. Então, como chegar nesse público? Alguns usam a técnica do preço. Fazer o quê? Whatever. Então, o 4.0, digamos assim, que o 3.0 foi o despertar para essa tecnologia e o 4.0 foi a consolidação dessa tecnologia. Ainda estamos vivendo essa fase. Falando do marketing 5.0. Isso mesmo. O futuro é agora. Não, também não é tão agora. Philip Kotler vai lançar o livro Marketing 5.0. Isso porque todos esses marketings que eu falei são livros que ele lança pontuando fases do marketing. E nós do marketing acabamos trabalhando com esses ciclos pontuados pelo Philip Kotler. Sempre que vem uma grande mudança, ele lança um livro pontuando essas mudanças. E agora em março chega às livrarias o Marketing 5.0. Eu já dei uma olhada na sinopse, já dei uma repassada do que vem por aí, do que vai ter esse livro, e já posso adiantar que ele vai falar justamente desse mundo pós-pandemia. Vai ser, eu acho que é o futuro que vem bem ali, pertinho, depois desse caos que nós vivemos. Porque agora as informações estão na mão do consumidor mais do que nunca. Ele até gera produto, ou seja, antes, só as grandes indústrias, grandes fábricas, os grandes empresários podiam produzir. Agora qualquer um pode produzir e vender seu produto na internet. E ter a mesma facilidade de divulgação, de entrega,
Ou seja, a pandemia veio para democratizar o e-commerce, como por exemplo o Magazine Luiza, que criou uma plataforma em que pequenos empresários podem anunciar os seus produtos, ou seja, ela acabou se tornando uma espécie de mercado. Sabe aquele nosso mercado antigo em que vários pequenos empresários tinham suas barraquinhas e aí iam vendendo? Então acabou sendo um grande mercado em que as pessoas vão lá, montam suas barraquinhas e vendem os seus produtos. Americanas também está indo nessa tendência, Amazon, grandes empresas estão abrindo para pequenos empresários, porque viram que lá é que está o negócio, lá que está a virada, o gancho. E também uma das coisas que vai vir nesse marketing 5.0 que eu vi já lá é a realidade aumentada, ou seja, você pode ver o produto além, tipo 3D, 4D, 5D, botando um óculos, você pode andar no apartamento e fazer a venda sem ter que ir até o stand comprar ideia lá, entendeu? Você tá na sua casa, bota um óculos de realidade aumentada e aí consegue andar pelo apartamento e decidir se vai fechar a venda ou não. Ou também andar dentro do carro, andar por lugares, fazer um turismo. Então, a realidade aumentada é um dos assuntos que vem nesse livro, no 5.0. Ele vai falar justamente dessa revolução e da democratização da informação mais do que nunca. E eu acredito que ele vai cobrir pontos como a informação fragmentada, que agora a informação está em pequenas pílulas. Você não precisa entregar muito, você pode entregar pouco em grande quantidade, em vez de entregar muito em pequenas quantidades, tipo assim, longos vídeos em pequenas doses, sabe? Tipo, doses regulares. Ou agora é pequenos vídeos em dose massificada, muito, saindo muitos vídeos, sabe? Isso já era uma tendência dos stories, o Reels e o TikToker e etc. veio puxando essa tendência, ok? Então, acho que tudo isso vem nesse marketing 5.0. A realidade aumentada, essa fragmentação e democratização da informação, essa agilidade de processamento da informação, esse volume de informação. Agora é cada vez mais difícil se destacar nesse meio virtual. Como fazer a sua empresa não ser mais uma na fila do pão, ser a empresa diante de tantas outras. Digamos assim que nós viramos uma ágora, que é aquela praça grega em que todo mundo falava ao mesmo tempo para decidir alguma coisa. Então, a internet é quase isso. São várias marcas disputando espaço ao mesmo tempo, tentando se diferenciar, tentando se conectar com o seu nicho. Então, agora, talvez o nicho, o público-alvo, essa segmentação seja mais importante do que nunca. Porque dentro da segmentação, você procura esse público dentro da internet de forma segmentada e consegue falar diretamente com ele. Então, acho que tudo isso é uma tendência nesse marketing 5.0. Digamos assim que tudo que veio nessa evolução, não do 1, porque o 1 ainda era muito arcaico, mas do 2, do 3 e do 4 vai culminar agora no 5. Ou seja, toda a preocupação com o produto, com a moral do seu produto, os valores que ele vende, esse dinheiro virtual, essa negociação virtual, essa troca, tudo isso vai culminar agora no 5.0, como se fosse uma grande explosão. A gente vinha se preparando, e agora tudo vai explodir na nossa cara. Então, acho que... Entra uma sprayzinho de perfume. Então, acho que tudo isso vai estar presente nesse marketing 5.0. O livro vai lançar em março. Eu já estou na lista da pré-venda da Amazon. Assim que lançar, eu vou ler. E vou trazendo coisas para cá, claro, óbvio, isso é notório. Eu já tinha lido os outros livros, né, o 1, 2, 3 e o 4.0, sendo que o 1 eu me senti bem arcaica, porque o que é marketing eu li lá na faculdade, e sendo que eu fiz faculdade em 2000, para vocês verem a evolução do estudo do marketing, principalmente aqui no Brasil. Lá em 2000 eu vi o que é o marketing. E de lá pra cá, nesses 10 anos, né, nesses 20 anos, aí lançaram o 2, o 3 e o 4.0.
Ou seja, esse marketing lá 1.0, ele falava de uma era mesozoica, mas a gente ainda estudava ele, sabe? Então, digamos que até aquela época ainda estávamos presos naquele marketing antigo da TV e do rádio. E a internet veio avançar essa evolução. Se vocês perceberem, depois da era da comunicação, da informação, o marketing 2.0, 3.0 e 4.0 vieram numa lacuna de tempo menor, sabe? Tipo, quase um atropelando o outro. E eu acho que essa que é a tendência daqui para frente. De os saltos de evolução no marketing serem mais curtos devido aos saltos de evolução da nossa sociedade. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Não percam Falando Francamente amanhã. Como sempre, 9 horas no YouTube e 9h30 aqui. Assistam lá no YouTube. Sempre eu tô botando na segunda-feira, tá? Esses vídeos todos que eu gravo durante a semana. Na segunda-feira estão lá no YouTube em um vídeo só. Eu junto todos os 5 em um vídeo só. E aqui no... Ai, calma. Deixa eu organizar as ideias. Sábado, venho Falando Francamente aqui às 9h30 e no YouTube às 9h. No domingo, eu lanço Falando Francamente daqui lá no YouTube, tá ok? E na segunda, sai o vídeo com 5 vídeos daqui em um só lá no YouTube. Ou seja, você assiste com exclusividade aqui e depois o que tá aqui vai pra lá. Então, entra primeiro Falando Francamente no domingo e esses vídeos na segunda, ok? Querendo ver tudo só uma vez, corre lá. E segue a gente, vai lá, bota como seguidor, tá ok? Dá aquela força, porque é conteúdo feito pra você. E eu Falando Francamente de lá não é o mesmo daqui. E vamos falar essa semana sobre diversidade na publicidade, que está sendo muito debatido e é um tema muito atual. Tá ok? Vou ficando por aqui. Beijinho. Tchau, tchau. Se você tem uma pergunta, opinião, sugestão de pauta e até oração, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se não gostou, dá o dislike, eu deixo. Ah, e outra coisa, compartilha, manda para os amigos, manda para a família. Viu que esse tema combina com alguém? Manda para ele. Ah, e outra coisa, hein? Bota numa playlist, vai que queira assistir depois. E segue a gente lá no Instagram, @x3marketingdigital. Eu vou ficando por aqui. Obrigada. Valeu!